Boa noite, gente. Eu sou a Bruna. Eu vou falar um pouquinho sobre centralização e padronização de dados, principalmente de ferramentas externas, para a gente conseguir dar mais autonomia para times. É muito comum que times dependam de dados que são gerados por outros times e até mesmo eles estão dentro de ferramentas externas. E, normalmente, a solução mais comum vai ser a gente acessar diretamente esses dados. Essa estratégia é rápida, é fácil em alguns momentos, mas traz alguns problemas. Então, um problema é estruturas de dados, principalmente de negócio, mudam constantemente. Então, isso aqui é um exemplo bem diferente. Então, por exemplo, a gente tem uma entidade que é pessoa, ela tinha agora um atributo que é sabe fazer churrasco, e um outro time tirou. Então, quando você está numa empresa... Eu estou na Loft desde janeiro de 2019. Então, quando eu entrei, acho que o time de VNT devia ter 20 pessoas. Então, se eu tinha alguma dúvida de... preciso saber como a entidade pessoa, eu literalmente rolava a minha cadeira até uma pessoa que estava do meu lado. Quando a gente está falando em vários times, várias pessoas, no caso a Loft já está em 4 escritórios, a gente tem times remotos, não, a comunicação se torna um problema. Então, esse negócio de, preciso saber qual que é a estrutura do dado de uma pessoa, já não é mais só rolar a cadeira. Precisa descobrir quem é o time que é responsável por essa entidade. Se ele mudar, provavelmente você não vai ser avisado, porque não é responsabilidade desse time te avisar. Então, isso se torna um problema quando você se acopla à estrutura de dados de outros times. E também não ter uma visão unificada de dados. Quando eu entrei na Loft, a gente estava com 3 processos. Então, a gente tinha um processo de compra, de venda e de legal. Todos os processos em CRM separados. Todos os processos tinham a mesma entidade, que é a pessoa. Então, no CRM de vendas, por exemplo, eu tenho informação de CPF, mas se no CRM de iBuyer eu tinha documento, por exemplo. Então, cada CRM tinha dados de pessoa de um jeito totalmente diferente. Isso era ruim tanto para quem precisava consumir esses dados em aplicações, tanto para os data scientists, o pessoal que faz análise, conseguir unificar esses dados para tirar insights disso. Falando um pouco, então, como que estava a nossa estrutura de dados, no início, o que a gente decidiu fazer? A gente usava um CRM que se chama Pipedrive. Então, o que a gente fez foi replicar a base de dados numa base nossa. E, no começo, isso estava ok, porque, como eu disse, se alguém tinha uma dúvida, é literalmente rolar a cadeira e tirar dúvidas. Mas a gente começou a crescer. E aí, um time que não estava perto precisou ler dados que era do meu time, no caso. E, ok, por aí estava tranquilo. Mas toda vez que mudava qualquer coisa nesse esquema, a gente descobria quando estava em produção. Então, isso aconteceu muitas vezes. Não foi uma, não foi duas, foram muitas vezes. Então, desde o fim do ano passado, a gente começou a trabalhar numa plataforma para centralizar dados de negócio. Enfim, alguns objetivos dessa plataforma era a gente centralizar as definições dos dados. Então, o que uma pessoa não vai ser diferente em cada processo. Ou uma pessoa para a Loft é uma pessoa. Então, ela vai ter nome, vai ter documento, e todas as pessoas em todos os processos vão ter a mesma definição. A accountability dos dados. Então, todo dado tem um dono, somente um dono, não mais, não menos. Isso facilita muito, porque se, por algum motivo, você precisa alterar o dado que não é você que gera, você sabe com quem falar. Então, isso é um problema que a gente sofre até hoje. E sincronização com ferramentas externas. Como eu disse, a gente estava em 3 CRMs, hoje a gente está em 2. Mas a gente ainda tem problemas com estrutura de dados. Então, se um time precisa, por algum motivo, acessar uma ferramenta, ele precisa conhecer como que é o acesso à ferramenta, como é o formato do dado nessa ferramenta, enfim. E essa plataforma tem como objetivo também a gente conseguir sincronizar dados externos. E eu vou focar nisso.
esse é um pouco dos componentes macros dessa nossa plataforma. Então, a gente tem o model, então, todas as definições, os esquemas das entidades, então, a definição do que é uma pessoa, a definição do que é um lead de venda, quem é responsável é esse nosso componente de model. O nosso repositório, então, é o nosso repositório central de dados. Ele não é um banco de dados, ele é uma aplicação. Então, toda a escrita, toda a leitura passa por ele. E ele é replicado para análise de dados. Então, ele não é só um banco de dados, ele é realmente uma plataforma. E a gente tem a parte de integração. Então, a parte de integração é o que eu vou falar hoje. Então, a responsabilidade dele é basicamente sincronizar dados de ferramentas externas com o nosso repositório central de dados. Queria muito falar de todos, mas só para falar de distribuição de esquemas ia demorar muito tempo, então a gente decidiu focar em integração. Quais são as responsabilidades dessa ferramenta, da parte de integração? Então, a gente garante que toda alteração que acontece na camada de repositório, então toda escrita, todo update, todo delete que acontece, isso propague para ferramentas externas. Então, como que acabou sendo o desenho, a nossa arquitetura final? Então, a gente tem o repository, e toda vez que acontece qualquer alteração em qualquer dado, isso gera um evento para o nosso data stream. E esse evento, basicamente, tem o que mudou, e quem mudou e o que mudou. Aí a parte de integração. A gente tem um roteador. Esse roteador ele lê todos os eventos de mudanças de entidades. E, a partir disso, a gente tem um mapeamento. Então, a gente sabe que, por exemplo, o nome de uma pessoa é um dado importante para o Salesforce. Então, esse Model Mapper vai dizer que eu tenho que mandar essa pessoa para o Salesforce, por exemplo. E aí, para cada... Então, isso aqui é um exemplo. Então, por exemplo, se a ferramenta 1 fosse o Salesforce, a segunda o Pipedrive. Então, cada um desses conectores são consumidores do stream e eles vão enviar para as ferramentas. Então, a gente não tem nenhuma lógica de ferramenta dentro da camada interna. O repositório não conhece ferramenta externa. O único componente que conhece ferramentas externas e como conversar com elas são os próprios conectores. Outra coisa que o nosso componente de integração tem que fazer. Então, ele tem que garantir que alterações em ferramentas externas sejam refletidas na nossa camada de repositório. Então, o que eu tinha falado que antes a gente ficava replicando dados no caso do Pipedrive, a gente pegava a base deles e colocava para uma base nossa. Só que aquilo vinha com o formato do Pipedrive, era um formato horrível. Nesse caso, a gente tem que garantir que todos os dados que passaram por ferramentas externas caiam na nossa base no formato que a gente conhece. Então, eu tenho as ferramentas, os meus conectores conhecem como conversa com essa ferramenta. Nem sempre vai ser um mundo lindo em que eu vou ter webhooks e a minha ferramenta me avisa que teve uma alteração. Então, em alguns momentos, vou ter que fazer um pooling na ferramenta. E toda alteração que ele pegar aqui vai cair para o meu repository e ele vai saber escrever no meu repository porque eu tenho o Model Mapper. E a gente precisa ter visibilidade das operações que falharam, porque nem sempre uma escrita vai dar certo. Então, a gente não pode deixar a nossa base inconsistente. Então, basicamente, a gente tem um componente que a gente chamou de External Commands, que toda vez que o roteador vê que uma alteração tem que ir para alguma ferramenta, ele salva na nossa base do External Commands, falando essa alteração precisa ser feita, e toda vez que o conector aplica, vai ficar com o status de aplicado. Então, se der erro, a gente teria um dashboard que acessaria essa base. E a mesma coisa quando é o contrário. Então, agora, a gente tem ferramentas externas que têm que replicar os dados no repository. E toda vez, então, ele fez um pooling ou recebeu o webhook, esses dados que precisam ser refletidos no repository vão ser salvos na camada do External Commands. Isso foi a arquitetura que a gente pensou para endereçar esse problema de integração, que eu ia falar estava, mas ainda é uma dor, porque a gente não terminou de fazer.
A ideia da gente ter os dados centralizados, principalmente a parte de definição de dados, era para a gente diminuir a dependência entre times. Então, como eu disse, quando você está num time muito pequeno, perguntar como que é isso, como é o formato, como é o acesso, é uma coisa simples, mas quando você está numa empresa que a área de tecnologia já está em 140 pessoas, 4 escritórios, isso não é trivial. Então, tendo um repositório central das definições faz com que esse problema de comunicação não seja um problema para a gente. E transformar os dados de ferramentas externas em dados que a gente conhece faz com que, a gente tenha a visão unificada e faz com que os nossos times não precisam se preocupar como que eu acesso o Salesforce, como que é o formato do dado. Então, a gente dá autonomia, porque ninguém mais precisa depender da comunicação de como que eu acesso esse dado, e também todos os nossos formatos, todos os nossos dados estão unificados, e a Thali vai gostar muito disso. Obrigada, gente.